Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, hoje foi o voto do ministro Fux e ele mesmo se considerou um incompetente para analisar o caso. Agora, segundo ele, nenhum dos réus da ação penal, inclusive o genocida Bolsonaro e os outros 7 que estão sendo julgados, possuem fórum por prerrogativa de função que inviabiliza a tramitação do processo na corte. Olha bem, ou ele é burro, ou ele não, ou é burro. Olha bem, vou falar novamente. Ou esse Fux é muito burro, porque o que acontece? Ele esquece que o Alexandre Ramagem é deputado federal. E deputado federal, inclusive, eles são privilegiados. E só pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Eles têm a conhecida prerrogativa de função. Agora, o Fux, eu acho que ele lê, ficou 4 horas falando e não falou absolutamente nada. Só fez firula para aparecer na mídia, porque isso é protótipo dos bolsonaristas. Agora, fez de uma forma negativa, porque, por exemplo, ou ele mentiu, ou ele não conhece o deputado federal pelo Rio de Janeiro, inclusive acho que pelo PL, Alexandre Ramagem. Será que ele não sabe que um deputado federal só pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal? E ele coloca no voto dele dizendo que, segundo ele, nenhum dos réus, olha bem, nessa ação penal, inclusive o Jair Bolsonaro e os outros 7, possui fórum de prerrogativa de função. Então ele não sabe que o deputado Alexandre Ramagem, ele possui o fórum de prerrogativa de função, que nós falamos popularmente de privilegiados. Eles são privilegiados. E esse caso, os deputados federais só podem ser julgados no Supremo Tribunal Federal. Então ele já começou mentindo. E é feio um ministro do Supremo Tribunal Federal mentir. Agora, eu não sei se o Bolsonaro ou o grupo do Bolsonaro que tentou dar o golpe de Estado na nossa democracia, que fez aquela quebradeira toda em Brasília, inclusive ele diz que um cidadão diz que foi que defendeu o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a não ser que seja ele, porque diz que ele tinha ido para lá. Será que ele foi para lá também para quebrar enrustidamente?
porque ele está defendendo o pessoal. Ele está defendendo. Quer dizer, o Bolsonaro ganhou mais um advogado de defesa. Agora, como advogado de defesa, ele é muito ruim. E ele tem que saber que deputado só pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal. E quando tem um processo que envolve um parlamentar, esse processo, independente de quantas pessoas tenha, ele tem que ir para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque tem um dos criminosos que é deputado federal e é privilegiado. Tem o fórum de imunidade, chamado imunidade parlamentar. Agora, e o nome do deputado que está no processo é Alexandre Ramagem. Ele tem que ficar ciente disso, porque ele enrolou durante mais de 4 horas. E todos nós já sabíamos qual era o voto dele, todo mundo sabe. Porque nós sabemos, inclusive, que ele é um judeu sionista e eles agem dessa forma. Agora, recebe salário de mais de 40 mil reais. E o que ele fez de útil nessas 4 horas que beneficia a população? Quer dizer que ele concorda, inclusive falou o nome de um advogado lá atrás que apoiou o golpe de 1932. Que inclusive foi convidado para ficar no governo, para adentrar ao governo. Quer dizer, ele inclusive, nesse voto dele de mais de 4 horas, que vou te falar um negócio, encheu o saco, falando coisas de 1930. Por que ele não falou do golpe de 1889? Deveria ter colocado, olha, o primeiro golpe que tentaram, o que fizeram foi em 1889. Agora falou um monte de bobagem. Ah, porque está no livro tal, porque não sei o que lá. E só falou daqueles juízes de extrema direita. Não falou de um que tem uma coisa concreta, que fez alguma coisa de útil para a sociedade, para a população, para o trabalhador, para aquele que produz a riqueza do Brasil. Agora, na introdução dele, ele destacou a missão do Supremo Tribunal Federal, mas já falando que o Supremo Tribunal Federal era incompetente para julgar esse processo. Eu achei assim o fim da picada. Eu até recebi aqui
uma mensagem no celular que está, inclusive, até recebi, olha, dizendo que o jurista Fux faleceu, está dizendo aqui. Agora, é o fim da picada o que ele falou, tio. Da vergonha. Apesar que esse pessoal da extrema direita, da laia dele, eles não têm vergonha na cara. A maior cara de pau do mundo. Por isso que toda hora é derrotado no que faz. Agora, vou lhe contar. Quem indicou esse cabão, eu fiquei sabendo que quem indicou ele foi a Dilma. Que a Dilma também errou pra caramba. Inclusive na indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Porque é de uma incompetência que não tem tamanho. E os amiguinhos dele, tudo de extrema direita. Inclusive aquele lutador de jiu-jitsu lá. É o fim da picada. Ele diz que o Supremo Tribunal Federal não podiam julgar o grupo criminoso porque a primeira turma, e tem outra, ele estava presente quando no Supremo Tribunal Federal decidiram dividir o grupo entre 1 e 2, porque tinha muito trabalho para dividir o trabalho, para agilizar as coisas. Agora, ele se esqueceu que ele foi um dos que aceitou e estava junto para decidir isso. Quer dizer, olha, no meu conceito, é um incompetente que está lá só para receber salário e defender a extrema-direita. Apesar que tem outros também bolsonaristas lá igual a ele. Eu não entendo como esse pessoal não tem vergonha na cara. E olha bem o que ele diz, abre aspas. Ao rebaixar a competência originária do plenário para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes dos ministros que poderiam exteriorizar a sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nessa sessão penal. A Constituição Federal não se refere a turmas, se refere ao plenário. E seria ideal que tudo fosse julgado pelo plenário no Supremo Tribunal Federal, com a racionalidade funcional que hoje temos por forças dos nossos instrumentos digitais, de tecnologia e de inteligência artificial, defendeu ele. Só que tem um porém, quando dividiram primeira e segunda turma, ele foi um dos que aceitou isso. Inclusive, ele ficou na primeira turma. Agora, vem dizer que é incompetente para julgar. Se ele é incompetente, ele tem que dar o lugar para outra pessoa. Tem que pegar a malinha dele e sair lá do Supremo Tribunal Federal. Porque a população do Brasil não aguenta mais golpe de Estado. E tem outra, não aguenta mais
ditadura militar, porque esses canalhas que estão sendo julgados hoje, eles queriam dar o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que a ditadura militar nós conhecemos. Nós passamos por elas, sentimos na carne o que é a ditadura militar. Agora, esses incompetentes têm que sair fora, porque nós não queremos mais ditadura. Nós não queremos mais. E também estamos com o saco cheio do que esses judeus estão fazendo lá, esses sionistas estão fazendo lá na faixa de Gaza, matando criança de monte, com a ajuda dos Estados Unidos. E é isso que eles querem para o Brasil. É isso que eles querem. E tem outra. Nós, no Brasil, para ficar bem claro, nós não queremos mais ditadura militar, porque nós sabemos o que é a ditadura militar, o que a ditadura faz. Nós sabemos, nós sentimos na carne. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar o golpe de Estado na nossa democracia. Inclusive esse ministro do Supremo Tribunal Federal, que está defendendo os criminosos todos, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau.